Nos últimos 10 anos, não há quem não tenha ouvido falar no 11 de setembro. Os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono impressionaram o mundo inteiro e seguem construindo a história. O Multiponto de hoje propõe uma reflexão sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais que envolvem o 11 de setembro. Afinal, como foi que tudo começou? A primeira coisa é que o 11 de setembro ele foi o ponto culminante de uma série de situações que vinham se desenhando anteriormente. Tá? E eu acho que a primeira coisa assim, é o fim da guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos não tinham mais nenhuma política para a região e deixaram os seus velhos amigos fundamentalistas, que foram utilizados contra os soviéticos, sem nenhuma causa, sem nenhum trabalho para fazer. Há um crescimento já desde a década, desde a parceria Israel-estadunidense, de um sentimento anti-americanista entre alguns grupos islâmicos da região, tá? Não todos, vale lembrar isso, o Islã não é um Islã terrorista, o Islã não é terrorista por definição. Tá? O Islã é justamente o contrário, são pequenos grupos radicais, fundamentalistas ou tradicionalistas que tem essa política de transformar a jihad numa guerra armada contra países contra alvos que eles consideram necessários. Então, uma conjuntura geopolítica, a gente pode apontar a política norte-americana na região do Oriente Médio mesmo e no sul da Ásia. O apoio constante do Ocidente, e Estados Unidos, e Inglaterra, França, a certos ditadores da área, porque a maioria desses países, e nós veremos o que acontecerá com os que já se livraram, são ditaduras autocráticas. E a pior de todas seria a da Arábia Saudita, que é, vamos dizer assim, carne e unha com os Estados Unidos. Então, a ideia é derrubar essas ditaduras, ou mudar essas ditaduras e lutar contra o Ocidente, que tenta implantar uma cultura que não é a deles. Um florescimento de uma doutrina filosófica, teológica, no mundo muçulmano que se indispõe radicalmente aos valores da sociedade liberal. Estas ideias não são recentes, são ideias antigas, elas estão contidas em escritos de teólogos muçulmanos, digamos assim, radicais. Não é a única visão islâmica, há uma série de correntes dentro do mundo islâmico que interpreta a contribuição teológica e cultural do mundo islâmico de forma distinta, e essa corrente, já há bastante tempo, divulga uma obra de crítica feroz e mordaz à sociedade liberal. Contexto político internacional, aliado à globalização que aproximou as civilizações, as culturas, os povos, tornou essa vizinhança tensa. Esse contexto, portanto, propiciou que esse conflito que era potencial tornasse-se real. Quando ocorre a eleição do presidente Bush, ele é um presidente despreparado, que só tem o nome do pai e os assessores do pai. Né? O presidente George Bush, pai, tinha um grupo com ele, que foi o grupo que acompanhou o seu filho. As eleições foram muito estranhas. Nós tivemos uma votação que ele teve 500 mil de votos a menos que o outro, mas ganhou no colégio eleitoral, e ainda mais aquela recontagem da Flórida, que foi algo muito estranho. Então, mais interessante, não havia uma política internacional claramente definida no seu governo. Era o ponto mais fraco do programa dele. Tá? E, a rigor, isso é uma pergunta interessante, porque os primeiros 9 meses do governo, né, ou seja, antes do 11 de setembro, ele foi um período, de certa forma, de desengajamento internacional. Eles diziam que o Clinton se metia em muitos lugares sem grandes resultados. Né? Eles criticavam que o problema do Iraque não tinha sido resolvido. Né? E que a ideia de nation building, de entrar nos países para reconstruir, aquelas coisas na Iugoslávia, nos primeiros meses parecia que os Estados Unidos não ia mais fazer isso, tá? Que aquele governo ele tinha um outro projeto que não era esse. E quando aconteceu o 11 de setembro, há uma reversão completa. Eles vão para a Ásia Central,
vão intervir ali e já na sequência eles querem empurrar o problema do Iraque. As causas são mais políticas do que econômicas, né? Mas, vamos dizer assim, de qualquer maneira, existe uma causa econômica lá na raiz de tudo. Quer dizer, a causa política é o conflito do Oriente Médio, vamos dizer assim, uma área ali de atrito entre duas grandes civilizações, a civilização cristã ocidental e a civilização muçulmana naquela região. Aquela região tem um significado econômico muito importante, né? Historicamente sempre teve, ela foi a região de passagem do contato do Ocidente com o Oriente, enfim, sempre passou por ali, por hoje a região, enfim, que é um dos centros do mundo árabe, né? Depois se descobriu, quando começou a se usar a energia do petróleo, que aquela é a região mais rica em petróleo do mundo. Isso trouxe uma nova dose, vamos dizer assim, de combustível, né, para usar uma expressão que tem a ver com o próprio petróleo, enfim, vamos dizer assim, para o interesse do Ocidente naquela região, né? Então, o 11 de setembro é como uma queda da Bastilha. Tinha uma crise antes e a luta continuou depois. Tá? Em história a gente tem uma coisa que é impactante e daí se escolhe aquilo dizendo, olha, a partir daqui foi outra história. Não, já vinha um processo de desgaste desses países do primeiro mundo. O neoliberalismo ele tem traços de uma política econômica que anda para trás, não para frente. Tá? E, obviamente, a gente tem indicadores de que os países em desenvolvimento seriam, então, a nova área pujante no século XXI. Tá? Então, isso era um processo que vinha acontecendo. Que o 11 de setembro significou o início do caminho ladeira abaixo. Até o 11 de setembro, eles vinham se equilibrando. Tinha uma espécie de uma pequena pedra que segurava aquela pedra na ladeira. O 11 de setembro removeu aquela pequena pedra e aí tem uma avalanche ladeira abaixo. É a melhor analogia que a gente pode ter para a decadência, não só a decadência da hegemonia norte-americana, que pautou os 50 anos do pós-Segunda Guerra Mundial, mas a decadência dos próprios Estados Unidos como uma grande potência. Os atentados de 11 de setembro provocaram diversas reações no mundo todo. Muitas delas foram justificadas a partir de um conceito polêmico e complexo: a guerra ao terror. A gente tem dois momentos da guerra ao terror, de 2001 até 2011, que é o presente momento. O primeiro momento é os dois governos do George Bush filho, que a gente vê uma política de repressão muito forte aos grupos tanto no Afeganistão quanto no Iraque, tá? Uma repressão muito forte, uma intervenção muito direta, aplicação de força, mas sem muita estratégia. Tá? Ou seja, eles não estavam pensando o que poderia acontecer depois, e eles não estavam pensando também como deveria ser essa intervenção. O começo da recuperação lá atrás, né, no final dos anos 80 da economia americana, tinha a ver com o aumento do gasto militar feito pelo Bush pai, né? Essa doutrina do aumento do gasto militar foi retomada e o 11 de setembro serviu como pretexto, vamos dizer assim, maravilhoso para a concretização desse plano que já estava na cabeça do grupo que tinha ganho as eleições junto com o Bush. Era um governo que já nasceu débil politicamente por causa de toda essa celeuma em torno da eleição, uma falta de legitimidade eleitoral, e era um governo um pouco sem perspectiva e sem força política para implementar o programa deles, que era uma retomada econômica via aumento do gasto militar. Aí veio o 11 de setembro e o pretexto ideal para começar duas guerras, que começaram imediatamente. O Afeganistão foi atacado e logo em seguida o Iraque. Eles começam a desenvolver uma política que penaliza coletivamente os povos da região de onde se originou o atentado, teoricamente. Tá? Então, ser muçulmano, ou ser árabe, ou ser daquela região da Ásia Central, transformou as pessoas em um inimigo em potencial. Então essas pessoas tinham muita dificuldade de conseguir um visto, elas são maltratadas, elas são vigiadas, elas são perseguidas, elas são humilhadas, né? E isso, vamos dizer assim, não é uma resposta muito adequada. O 11 de setembro mudou, ele fez um corte histórico. Em primeiro lugar, o 11 de setembro ele possibilitou
a emergência do estado de guerra permanente, a guerra ao terror, que era algo que não existia anteriormente. Por outro lado, o 11 de setembro, ele possibilitou, em primeiro lugar, que uma recessão norte-americana que vinha aceleradamente se desenvolvendo fosse suprimida por uma série de medidas que foram tomadas pelo governo, que favoreceram as empresas que estavam falindo. Suas ações estavam perdendo valor muito aceleradamente na Bolsa de Valores, que isso é um assunto que não se fala. Por outro lado, tudo aquilo que foi construído a respeito dos direitos humanos, do respeito à pessoa, ao indivíduo, foi suprimido com uma penada em nome da guerra ao terrorismo. Hoje é legítima, legal, a utilização da tortura como instrumento de equação para arrancar informações ou então para destruir psicológica e moralmente os indivíduos. Os Estados Unidos vai sair e vai fazer uma guerra. E vai fazer uma guerra no fim do mundo. Eles esperavam fazer uma guerra diferente, que não gastasse muito dinheiro nem muito tempo e principalmente que não tivesse muitos mortos. Então são forças especiais, altamente treinadas, pequenos grupos que vão lá. Os mercenários, que são essas companhias de segurança, entre aspas, né, que vão fazer também missões, e o cinema sempre mostra muito que às vezes o soldado americano encontra uns caras estranhos e ele pensa que são insurgentes e não são, são gente que estão trabalhando para os Estados Unidos com uma missão específica. Foram pagos para capturar alguém ou para descobrir alguma coisa ou para tomar um ponto específico. Tá? Então é uma guerra terceirizada. E eles finalmente pagam muito para aquelas milícias locais, para os chefes locais não atacarem os americanos e atacarem os insurgentes. Tá? É um sistema. Então eles acharam que resolveriam e vão lá com os seus aviões, com os seus mísseis, com sua tecnologia inteligente, etc., tá? Dar cobertura para esses pequenos grupos. Eles esperavam fazer uma guerra dessa maneira e não deu certo. Tá? Eles estão até hoje no Afeganistão, 10 anos, está completando, e estão ainda no Iraque sem poder sair como desejariam. Tá? Ao forçar uma segunda etapa dessa guerra, que é levar as pessoas a acreditarem que era importante atacar o Iraque, isso não deu certo. A Alemanha vai dizer não. O mecanismo da OTAN foi bloqueado e a OTAN não pôde ser utilizada. Vários países que são membros da OTAN foram como países individualmente apoiar os Estados Unidos. Inglaterra, etc., Polônia, outros, mas como membros individuais. A França e a Alemanha, que são parte do núcleo duro da OTAN, se recusaram a fazer essa guerra. Então os Estados Unidos envenenaram, prejudicaram as relações com seus próprios aliados. Não foi só a ONU que disse não, a própria OTAN disse não. A famosa lei patriótica, que foi aprovada rapidamente e que é uma lei muito complexa e muito ampla, ela acabou com o sistema de liberdades dos Estados Unidos. Porque a lei patriótica, ela transformou os Estados Unidos da América do Norte em um estado policial. Por outro lado, a guerra ao terror, o terrorismo e os métodos da guerra ao terrorismo e aquele discurso do presidente Bush, ou vocês estão conosco, ou vocês estão com os terroristas, abriu um espaço muito grande para aqueles países que tinham problemas com oposições utilizassem a guerra ao terror e a classificação das oposições como terroristas para fazer uma perseguição implacável às oposições. Eu creio que o 11 de setembro serviu para colocar o terrorismo numa dimensão mundial. Antes do 11 de setembro, especialmente nos anos 90, o terrorismo era visto como uma ameaça no máximo regional, local e sempre muito distante dos grandes centros da economia e do poder mundial que estão nos Estados Unidos e na Europa. Depois do 11 de setembro, além de nós termos a ideia de que os Estados Unidos e a Europa não estão imunes à ameaça terrorista, de fato, houve uma série de atentados em Londres, em Madrid,
em Bali, contra especialmente militares da Austrália que frequentavam um determinado local que foi atacado pela Al-Qaeda e, portanto, nós tomamos consciência do que se pode chamar de terrorismo como uma ameaça mundial. A partir da guerra ao terror, a dívida norte-americana e o déficit do Tesouro norte-americano cresceram de tal forma que hoje são quantias inimagináveis, são trilhões de dólares de dívida, o que demonstra como resultado uma certa incapacidade, inclusive, de atuação norte-americana mais efetiva que se reflete na Líbia hoje. As relações internacionais e o mapa geopolítico mundial mudaram consideravelmente a partir do 11 de setembro. Uma das consequências dessa mudança é o que se tem chamado choque de civilizações. A relação entre o mundo islâmico e o restante da humanidade, depois do 11 de setembro, sofreu um abalo muito grande. É preciso dizer que esse abalo tem um primeiro responsável, que foram os perpetradores do atentado. A rede terrorista Al-Qaeda tinha um projeto político de usar a religião de uma forma muito clara. E, evidentemente, qualquer pessoa que veja ou que ouça um pronunciamento de Osama Bin Laden ou dos seus seguidores do início ao fim, vai perceber que, para esses homens e para essas mulheres, o mundo está vivendo uma guerra de fundo religioso que só vai terminar com a destruição desses que estão movendo essa guerra ou com a derrota dos infiéis, como eles dizem. Começou a haver uma coisa que nós estamos chamando de islamofobia. É uma coisa horrível, quer dizer, às vezes você é um cidadão, vamos dizer assim, de ascendência árabe, nem é muçulmano, é cristão e, no entanto, é visto com temor. Foi criado, a ONU criou, por iniciativa da Espanha e da Turquia, o que se chama de Aliança de Civilizações. Então, a Aliança de Civilizações, ela se reúne, é um fórum que se reúne todos os anos. O que a Aliança das Civilizações prega? Ela acha que precisa, para acabar com a islamofobia e a todas as fobias com relação ao multiculturalismo, precisa haver uma atuação muito grande em 3 ou 4 campos. Primeiro, na educação. A educação será uma maneira de aprofundar melhor o conhecimento dessas culturas exóticas para nós e, com isso, aumentar a nossa compreensão. A juventude, como é mais sensível a todos os apelos, fará os seus, como fez no Rio de Janeiro, seus fóruns paralelos à reunião da Aliança para a Civilização, também tentando chegar a uma melhor compreensão. Hoje se fala em choque de civilizações, se fala em diálogo de civilizações, as iniciativas de comunicação para a paz, educação para a paz, diálogo interreligioso, que acabou de ocorrer em Istambul. Então, as iniciativas são tantas, exatamente porque subjacente a essas iniciativas é um certo temor de que essa visão radicalizada do Islã possa tomar conta do imaginário do Islã, são 1 bilhão de pessoas, né? E que, portanto, as correntes doutrinárias mais liberais do Islã têm que ser apoiadas, têm que ser estimuladas, têm que ser incentivadas. Hoje se anuncia que as mulheres terão direito a voto na Arábia Saudita. Isso faz parte desse cenário de mudanças que as sociedades muçulmanas estão tendo e faz parte também de um fenômeno de contágio mental que ocorre em função dos contatos interculturais que a globalização cultural permite. Porque nós sofremos de um complexo colonial, nós temos, menos nós, mas eu diria o francês, o belga, o alemão, o americano, essas ex-colônias, as nações coloniais que tinham colônias na África ou na Ásia, as novas gerações sofrem de uma culpa no cartório. Isso impede que elas se deem o direito de pensar criticamente em relação a esses povos que antigamente eram seus subalternos, dominados.
A projeção da modernidade ela é altamente assim, identificada com o próprio ideário assim, substantivo de todo a compreensão de civilização ocidental, né? Mas não terminaram conflitos entre estados. Também não se eliminou completamente e não existe derrocado, fim de história ou o fim de conflito ideológico, né? Isto parece ser um emaranhado, né? E esta situação tão confusa, tão complexa que se vive hoje, parece ser uma transição, parece ser uma fronteira, parece ser algo completamente nebuloso, não é límpido, não é claro, não é um mundo moderno, não é um mundo hipermoderno, não é um mundo tradicional, né? Parece que isso está nos trazendo para uma outra compreensão civilizatória. Talvez isso esteja para ser inventado, né? E se cabe uma invenção disso, cabe seguramente uma busca pela paz. Será que vai ser no seio da ONU? Talvez não seja tão efetivo isso, né, nos parâmetros da construção daquilo que foi a própria constituição da modernidade, que é acreditar que é então a política formal que vai trazer isso, né? Mas quiçá não está na prática, na difusão de atitudes e no conflito, no entrelace de culturas, que não exista uma resposta, né? Então talvez a gente esteja justamente no anteparo assim, de ideias que possam trazer uma compreensão civilizatória modificada, né? Principal protagonista dos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos estão vivendo uma década conturbada. Em função disso, as relações políticas e econômicas estão se transformando no mundo inteiro. Diferentes países e novos grupos ampliam seu espaço e sua expressão. Os Estados Unidos, ele talvez tivesse mais a perder do que esses outros grupos, né? Que a gente nem sabe direito quem são, como funcionam, e eles absorvem um número de perdas relativamente grande, e de fato a resposta hoje é considerada como uma resposta que foi exagerada, né? E uma resposta que mais prejudicou os Estados Unidos do que ajudou. E os Estados Unidos, claro, eles têm uma estrutura que é diferente, eles são muito internacionalizados. Esse é um outro ponto que é importante. Não é assim para tirar o dólar, teria que ter uma outra coisa para botar no lugar e talvez talvez ninguém queira assumir esse papel. Então eles vão ganhando uma sobrevida. O 11 de setembro ele marcou uma ruptura com uma grande expectativa que se tinha ao longo de toda a década de 90, de que, diante do fim do conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, que era o grande polarizador do sistema internacional, e com o triunfo de um desses polos ideológicos, que foi o polo que circundava os Estados Unidos, que tinha o modelo capitalista por trás de si como mola propulsora, fez com que se criasse a expectativa de que todo o mundo estava caminhando para o mesmo tipo de democracia, para o mesmo tipo de instituições políticas, para o mesmo tipo de organização social. O que aconteceu com o 11 de setembro foi que houve um recrudescimento dessa percepção de que as coisas nas relações internacionais se pacificariam. E o 11 de setembro trouxe de volta para a arena política o debate relativo a quem pode rivalizar com a grande superpotência que triunfou a partir do final da Guerra Fria. A partir do 11 de setembro, a tarefa considerada a mais importante por parte do Estado norte-americano foi garantir o controle sobre o Oriente Médio. Ele orientou toda a sua atuação para o Oriente Médio. E, ao fazer isso, ele deixou o continente americano
e o Brasil com uma margem de liberdade de manobra que eles não possuíam. Os Estados Unidos é a nação que mais, de modo mais absoluto, gasta recursos orçamentários com despesa militar. Né? Mas uma série de outras nações, e inclusive muitas nações do leste, têm feito crescer muito as despesas militares. Né? E esse orçamento de Estado que ocupa, gasta recursos assim, que não vão para outras necessidades, né? Evidentemente que implica a não satisfação de uma série de demandas, digamos assim, enfrentar uma situação de crise econômica e ter recursos para alocar aí, né? E vai criando situações de insolvência, de déficit orçamentário, né? O sistema americano está bloqueado também. Então, hoje, muito mais importante do que o desafio do terrorismo internacional é esse bloqueio político e essa falta de liderança dos Estados Unidos. Na outra grande crise, os Estados Unidos tinham uma liderança em conteste que era o Franklin Roosevelt. Hoje não tem. O Roosevelt passou por cima de toda a oposição e tocou o programa dele para frente e tirou os Estados Unidos da depressão. E depois ainda ganhou a guerra. Foram dois grandes feitos notáveis com uma liderança ímpar que os Estados Unidos teve. O Obama não está conseguindo ser essa liderança, ele tem muita oposição. Eu acredito muito mais que quem fez os Estados Unidos sangrar foi a elite dos multimilionários que controlam o Partido Republicano. Que foram eles que acabaram com toda a série de instrumentos legais que permitiam a sobrevivência do Estado americano. Agora, sem sombra de dúvida, Al-Qaeda existe? Essa é uma interrogação que a gente pode fazer hoje, embora fazer essa interrogação possa ser acusado de teoria da conspiração. Na verdade, nós nos encontramos num grande período de transição que vai muito além de 10 anos, tá? E que se eu tivesse que te dizer assim, como é que a gente poderia encarar isso em termos de curta, média e longa duração, tá? Então, de curta duração, tá? A gente vê que é necessário algumas mudanças de política no mundo, tá? E por quê? Porque o mundo ele começou a se tornar um mundo multipolar do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político e de defesa, o poder ainda está concentrado na mão de poucos. Então, há uma contradição que vai ter que ser resolvida do curto para o médio prazo. Agora, eu diria assim que os grandes processos históricos, eles têm uma marca, né, que é a seguinte: nós tivemos o século XIX dominado por um império marítimo, que foi a Inglaterra, e o século XX dominado por um império marítimo, que foi os Estados Unidos. E agora nós estamos vamos dizer assim, com a recuperação de outros países que eram um pouco secundários nesse esquema, como a China, como a Índia, como o Brasil, né, como regiões que estão se integrando e que podem, não são tão grandes os países, mas como integração no Sudeste Asiático, na África, esses países podem ter um papel maior, né, e eles vão tendo esse papel maior. Então eu diria assim que é um pouco o declínio daquele velho império marítimo do Norte Atlântico, né? E o que está surgindo hoje são novos espaços econômicos em outras áreas do mundo, tá? Nós estamos no meio de uma grande revolução econômica e tecnológica, e essa revolução ela está trazendo algumas necessidades. O que tem que estar faltando na globalização? Faltando a agenda democrática, que quem é que tem o direito de tomar as decisões mundiais? E isso só através de umas Nações Unidas reformadas, tá? Segundo ponto, agenda social, tá? A capacidade produtiva ela tem que dar vazão a uma capacidade maior de consumo. E para isso, as pessoas não vão poder comprar 5 celulares na Europa. É preciso que todos os africanos, pessoas da Ásia, da América do Sul, comprem celular. Tá? Então, vamos dizer assim, nós estamos vivendo também um processo de inclusão de centenas de milhões de pessoas
no nível de consumo, saindo da pobreza e entrando num nível então de consumo e de cidadania nesse sentido.